Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Eu hoje vou trazer para vocês a história de um dos personagens mais poderosos da Liga da Justiça. Mas antes de entender isso tudo, a gente vai entender o passado dele. Há muitos anos mesmo, em Marte, existia uma guerra por controle, né? Uma guerra de purificação, um conflito entre raças, entre os marcianos verdes e os marcianos brancos, que era uma casta militar que tinha lá que queriam expandir o império do planeta, enquanto outros queriam ser mais pacíficos. Então, assim, foi surgindo uma guerra entre essas duas raças, que queriam a purificação, né? Aí surgiu raças de marcianos brancos e de marcianos verdes, e eles começaram a se auto-matar. Né? Houve um auto-extermínio ali, cada um defendendo a sua própria raça. Nesse conflito, em meio a esse conflito, Kael era um híbrido nascido como filho de um general da casta branca e de uma curandeira da casta verde. E ele foi o primeiro nascido híbrido dessas duas raças. Porque tinha uma guerra entre as raças, então não era muito comum ver esse tipo de comportamento. Mas ele nasceu híbrido. Guarda essa informação. Durante essa guerra, e durante o final dessa guerra, a arma mental foi ativada. Né? Tinha uma arma lá, um poder bélico muito poderoso, e eles queriam, né, que essa arma fosse ativada para ter uma dominação do planeta, a casta de guerreiros militares ali, que eram uma casta de marcianos brancos que eram guerreiros militares. Eles queriam mesmo que essa arma fosse ativada, mas para usar em outros planetas. Só que essa arma foi ativada e, sem querer, disparou no próprio planeta deles. E o híbrido, o Kael, não é Kael, é Kael. O Kael foi o único sobrevivente. Milênios depois, Kael despertou de sua hibernação, preso em um artefato no solo marciano. Quando os planeta Terra enviou um grupo de astronautas para Marte para verificar como estavam as coisas, os destroços, né, aquele que sobrou do planeta, e sem querer ele acabou sendo capturado, né, porque ele acabou chegando ao planeta. E aí ele foi capturado e mantido preso, porque a Área 51 queria estudar esse novo alien. O marciano então veio para a Terra e acabou preso numa instalação do governo, né, que é chamada Área 51 para estudos. Mas posteriormente, o Superman, alguns anos depois, o próprio Superman, passando por ali, detectou sinais de vida. Né? Ele detectou sinais de vida e achou que era uma pessoa. Ele detectou sinais de vida humana e achou que era uma pessoa. E como ele achou que era uma pessoa, ele falou assim: não, então se tem uma pessoa aqui, eu vou resgatar. Ele meteu um murro na porta, arrombou a porta, quebrou o sistema todo e acabou tirando o marciano de lá. Foi o Superman, em algumas versões, que resgata o marciano John Jones. O marciano, então, se apresenta para o Superman e aí eles começam a formar meio que uma amizade. O resgate do marciano não passou despercebido. Logo, Batman percebeu que o Superman tinha invadido uma instalação do governo e foi lá verificar o que tinha acontecido. Aí o Batman percebeu que o Superman estava resgatando uma forma de vida alienígena. Então, o marciano se apresentou novamente, dessa vez para o Batman, assumiu essa forma que você está vendo, que é a forma original dele, e ficou ali, né, tranquilo, conversando com eles, até que eles perceberam que aquele indivíduo não era um indivíduo perigoso, né, não era alguém que poderia oferecer risco ao planeta. Então, a partir dali, o marciano passou a assumir uma forma mais humanoide e se misturar aos seres humanos, assumindo a identidade de John Jones. Durante a formação da Liga da Justiça, ele formou também, junto com eles, né, a Liga da Justiça, fez parte, ele integrou entre os membros da Liga da Justiça, passando a atuar como um herói.
usando o pseudônimo de Caçador de Marte. O Caçador de Marte não é só um dos membros fundadores da Liga da Justiça, né? Ele não é um só dos membros sêniores da Liga da Justiça. Ele é um dos mais poderosos, porque a quantidade de poderes que esse sujeito tem é muito, 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 muito versátil. Ele possui super força, voo, resistência aprimorada, intransibilidade, telepatia, metamorfose, capacidade de leitura de mente, manipulação de memória, envelhecimento retardado, regeneração, capacidade de alteração de forma, e isso tudo com uma única fraqueza evidente. O caçador de Marte é especialmente vulnerável ao fogo. Sim, ele pode ser queimado e até morto pelo fogo. Ele é especialmente vulnerável ao fogo. Só que essa fraqueza do fogo, que é a única fraqueza conhecida dele, na verdade não é tão fácil de entender assim. Porque você pensa, o cara pode ficar intangível, então possivelmente o fogo poderia atravessar ele sem ele sentir dano. Então por que ele pode ser queimado pelo fogo até morrer? Por que o fogo poderia matar uma pessoa tão poderosa? E aí vem o plot twist. Tem um plot twist envolvido. Os marcianos brancos, lá no planeta dele, né, lá em Marte, os marcianos brancos perceberam que os marcianos verdes eram extremamente poderosos, extremamente habilidosos, e por mais que os marcianos brancos fossem uma casta guerreira e os marcianos verdes fossem pacíficos, o poder e a genética dos marcianos brancos não era tão poderosa e tão forte quanto dos marcianos verdes. Os marcianos verdes eram geneticamente superiores. Percebendo isso, os marcianos brancos fizeram uma coisa. E isso explica o motivo da fraqueza do fogo. O que os marcianos brancos fizeram? Eles implantaram essa vulnerabilidade ao fogo. Sim, os marcianos brancos, os anciãos de Marte, temiam que os marcianos verdes poderiam se tornar imparáveis. Então eles manipularam na mente deles, a psique deles, né, a psicologia deles, para que eles tivessem um medo irracional do fogo. Um pânico mesmo, tivessem um acesso de pânico. E por isso não pudessem controlar os seus poderes direito na presença de fogo. Então é por isso que o fogo queima o marciano verde. Por isso que o caçador de Marte pode ser incendiado. Por que ele não fica intangível? Porque ele não consegue. Porque o pânico toma conta dele e ele acaba não conseguindo usar seus poderes de forma correta, fazendo com que ele queime. Mas por que esse medo irracional existe? Embora o fogo, né, possa queimar as pessoas, logicamente, um marciano pode ficar intangível. Ele só não fica porque ele entra em uma crise de pânico e não controla os seus poderes. E isso é uma fraqueza psicológica, uma barreira psicológica implantada pelos anciões de Marte, que eram da casta dos marcianos brancos. A maior fraqueza conhecida do caçador de Marte, na verdade, é um trauma psicológico implantado. Ou seja, se ele conseguir se livrar desse trauma psicológico implantado, ele é praticamente imparável. Porque ele é mais forte fisicamente que o Superman, ele tem a capacidade de intransibilidade, mudança de forma, ele é literalmente um dos membros mais poderosos da Liga da Justiça, se não o mais poderoso. E ele tem a fraqueza de fogo, o que obviamente já foi explorado por vilões e até pelo próprio Batman na HQ Torre de Babel. Só que, se ele conseguir se livrar dessa trava psicológica, ele fica praticamente imparável. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.